no sonho, eu tava indo num lugar, parecia um lugar de fazenda, assim, de sítio. E tinha um grupo, assim, de, sei lá quantas pessoas, eles estavam fazendo como se fosse um culto, um ritual, assim, pagão, sabe? E eles mexiam com... O material que eles usavam era um material, assim, para fazer o culto, assim, como se fosse coisas, assim, da natureza mesmo. Eu tô contando bem em detalhes, né? E eles estavam trabalhando com, parecia bambu, madeira, eram coisas assim, não tinha nada, assim, tipo de tecnologia, era tudo meio, assim, na base orgânica, sabe? Daí, nesse ritual, um dos rapazes fazia um desenho no chão. O sonho era estranho, porque parece que ao mesmo tempo que eu estava assistindo, ao mesmo tempo eu estava dentro do rapaz, é como se eu enxergasse através do olho dele. E ele fazia um símbolo no chão, e depois ele ergueu como se fosse um cetro para cima, mas aquele negócio, aquela vara dele era como de madeira. Tinha um símbolo na ponta, mas eu não sei como que era esse símbolo, não me lembro. E ele fez aquele símbolo no chão, aquela vara, ele rodava aquela vara no chão, fez um símbolo que eu também não consigo assim desenhar para você. Ele fez aquele símbolo no chão e depois as pessoas se trocam de lugar e eu me vejo olhando para uma mulher e essa mulher estava com esse mesmo cetro na mão e era como se eu estivesse dentro dela vendo aquilo. E quando ela fez aquele símbolo, ela começou a fazer aquela invocação, era como se houvesse uma força tipo de um ímã naquele símbolo. E aquele símbolo já não estava mais no chão, estava numa parede. E ela pegou aquele cetro e assim, com bastante força, ela tocou aquele cetro no símbolo da parede e ali finalizou a invocação. Quando eu olhei assim ali para aquele lugar onde eles estavam, era como se eles tivessem construído uma cadeira gigantesca, parecia um trono, mas era em forma de cadeira. Tava bem no meio do mato. E nisso, no culto deles, o que eles acreditavam? Que o espírito que eles estavam invocando estava sentado na cadeira. E daí eu parei e fiquei observando, falei, não, mas você está sentado ali, eu vou ter que enxergar, né? E daí nisso, quando eu fiquei olhando para aquela cadeira, chegou um amigo meu aqui do serviço. E ele quis sentar, ele quis subir na cadeira para ele sentar. Eu falei, cara, não suba aí porque os caras estavam invocando um demônio aí, o demônio disse que tá sentado aí. Quando eu olhei bem para a cadeira, eu via como se saísse uma fumaça da cadeira, era como se alguém estivesse fumando sem tragar o cigarro, sabe quando a fumaça só tá subindo do cigarro, então era como se tivesse acontecendo aquilo. Daí eu falei, meu Deus, essa coisa tá aí mesmo. E daí, quando eu percebi que o demônio realmente estava ali, eu peguei uma sacola plástica na mão. Quando eu ergui a sacola, começou uma força, começou uma sucção, como eu posso dizer, sabe um exaustor? Quando ele é ligado, ele puxa o ar e ele joga para outro canto. E era como se houvesse um exaustor gigantesco naquela cadeira. Então ela tinha um poder de sucção e era como se aquilo me tentasse até me puxar. E eu ergui um plástico como se fosse uma sacola na mão. Quando eu ergui assim pro alto, a sucção era tão forte que a sacola chegou a ficar flutuando assim. Eu segurar na mão e a sacola esticada na direção da cadeira. Eu falei, demônio, se você tá aí mesmo, eu chamei de espírito, nem sei como que eu nomeei. Se você tá aí mesmo, você vai incinerar essa sacola. Quando eu terminei de falar, a sacola pegou fogo na minha mão inteira, derreteu assim que eu tive que soltar e saiu pegando fogo e voou para a direção da cadeira onde ele estava sentado. Daí eu peguei outro plástico e falei, cara, é verdade, ele tá aí mesmo. Eu peguei outro plástico e joguei assim no vento onde estava aspirando. E a sacola foi na direção daquilo e o demônio ergueu a mão e pegou assim e segurou a sacola no ar. Quando ele segurou a sacola, eu via delineado por dentro da sacola daquele plástico a mão dele. Ele era muito grande, era um ser gigantesco, era uma mulher. Quando ele se revelou, que ele segurou a sacola no ar, que eu consegui ver a mão dele, ele estava vestindo uma roupa de cor roxa e a mão dele era gigantesca, era branco. Quando ele se manifestou, que eu vi realmente que ele estava ali, apareceu o nome dele escrito no ar para mim. O nome dele era Shana, Shana. E eu falei, meu Deus, esse demônio tá aí mesmo. E ela se levantou da cadeira quando eu percebi que ela estava ali, que eu enxerguei o nome dela. Ela se levantou da cadeira e daí ela não precisou mais de plástico para me ver. Ela realmente se manifestou em forma corpórea, só que ela era gigantesca de alta. Ela tava com uma roupa parecida com essas roupas do Oriente, uma burca. E eu só conseguia ver o rosto dela. O rosto e partes assim do olho, assim, sabe? Ela tava bem tampada. E o recorte do rosto dela era um recorte tipo de gente ah, do
oriental, tipo japonês, assim, sabe? Ela era tipo uma japonesa, a roupa dela era parecida com essas indumentárias de japonês, assim, uma roupa mais de manga larga, assim. E ela se levantou e ela veio pra cima de mim com aquele olho bem fixo em mim. Só que ela era muito alta mesmo, bem grandona, assim, algo assim sobre-humano, assim, não existe alguém daquele tamanho. E quando ela começou a andar por mim, ainda ela tava, tipo, as pessoas estavam em volta, só que só eu tava enxergando. E ela cochichou e falou bem assim, eu vou matar. Só que ela falou com uma voz baixa, assim, só pra me ouvir. E daí eu falei, ah, então você tá enganando o pessoal aqui. Daí eu falei, esse pessoal que tá aí fazendo, te cultuando, eles sabem que você fala esse tipo de coisa, eles sabem que você veio aqui pra matar. E quando eu comecei a falar aquilo alto para as pessoas escutarem, ela começou a ficar com raiva de mim, porque ela estava enganando eles. Eu falei, ah, então você está enganando eles. E daí eu disse que eu chamei uma mulher que estava passando na hora, que fazia parte daquela seita. Eu falei, ah, você escutou o que ela falou? Ela falou que vai matar. E daí as pessoas começaram a ficar assustadas. Falou, ué, mas é o Deus deles, como é que pode vir para matar? E ela ficou com muita raiva de mim. E ela tentou se aproximar de mim para tentar, tipo, para me fazer algum mal. Era esquisito, porque era como se ela sugasse a energia, era como se ela sugasse o vento, mas não era algo natural, porque não era vento. Era como se fosse uma força magnética, sabe lá o que é aquilo, que puxava para ela, sabe? E daí diz que no sonho eu comecei a orar, falei, ó, perto de mim você não chega. Eu comecei a repreender ela, comecei a expulsar aquele demônio para ela ir embora, só que ela era gigante, gigante. Aquilo eu acho que era uma potestade, não sei que demônio que era aquele. Eu comecei a expulsar nela e nisso eu acordo com a Laura me chamando, porque disse que eu tava falando, orando no sonho e acordei orando. Aí eu acordei de manhã cedo e falei, Laura, tinha um sonho, daí contei pra ela, daí a gente foi procurar e eu descobri que tem um anime, o nome do anime é, Shokugan no Shana. É um anime de uma mulher que ela luta contra demônios e o nome dessa mulherzinha, desse ser, se ela é um espírito, eu nem cheguei a ver bem, é Shana mesmo, exatamente desse jeito. E as características desse anime são muito parecidas com as características dessa mulher. Quando você tiver um tempo, pesquise anime Shana, daí vai aparecer, Shokugan no Shana. Daí ela ganha o nome de Shana no desenho. É uma mulher, ela também é um desenho japonês. Cara, fiquei muito de cara mesmo. E se você ver o conteúdo do desenho, é misticismo puro. Procure lá depois.